Olá, Vitor Ferreira, Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta segunda-feira, né? Olha que maravilha, né? É podermos pegar o telefone, falarmos com um amigo que está a 500, 600, 1.000 quilômetros de distância, né? Pessoas que do nosso coração, que gostamos, conversar e tudo mais. Mas hoje nós vamos falar de uma ligação que não precisa de telefonema, que não precisa de equipamento nenhum, né? É o privilégio de falar com Deus. Nós temos o privilégio de falar com Deus. E através de quê? Através da oração. E para isso não precisamos de equipamento nenhum, né? Já imaginou fazer uma ligação para um outro lado do universo, o preço que seria isso, né? Então nós não precisamos de equipamento, não precisamos de absolutamente nada, né? Vamos estudar sobre esse telefonema sem telefone, uma ligação gratuita, uma descagem direta, não tem risco de interrupção, é direta. Só quem pode interromper isso somos nós. Tá? Deus não interrompe. A oração pode ser individual ou pública, em voz audível ou apenas mentalmente, sem sequer proferir uma palavra. Você e eu podemos orar agradecendo a Deus antes de fazermos a nossa alimentação, antes de dormir, pelas bênçãos que Deus nos concede, como a vida, paz, saúde, família, amigos. Tudo isso é motivo de agradecimento e temos que agradecer isso a Deus. Juntamente com a oração está a fé, intrinsecamente ligada, né? Que é confiança em Deus como nosso amigo e como aquele que pode nos ouvir e nos ajudar. Vamos conhecer um pouquinho mais. Primeiro, o que é orar? A Bíblia ensina. Como eu já disse aí nos outros comentários, nas outras reflexões, tudo está dentro da Bíblia. A Bíblia ensina tudo, né? O que é orar? Orar é abrir o coração como a um amigo. E como que nós comunicamos com Deus? Fácil. Lá no livro de Daniel, por exemplo, no capítulo 9, verso 3, está escrito, Daniel 9, 3, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei e disse... E aí segue o texto. Qual o poder de uma oração sincera? A oração tem que ser sincera, abrir o coração a Deus, conversar com Deus. O livro de Tiago também explica, Tiago 5, verso 16. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, se nós estamos buscando a Deus em oração, isso tem um poder enorme. Também devemos orar em nome de quem? Em quem devemos orar? João, o Evangelho de João, no capítulo 14, verso 13, explica: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Nós devemos orar em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. E teremos nossas orações atendidas. Mateus, no capítulo 7, de 7 a 11, diz isso. Ah, mas eu já orei, estou precisando disso, estou precisando daquilo e Deus não me deu. Deus sabe mais do que você, Deus sabe mais do que eu, Deus vê lá na frente. Então Deus pode responder imediato, pode não responder e pode mandar você esperar.
tá certo? Então nós temos que ter fé em Deus, ter momentos especiais de oração, de conversa com Deus, né? O Salmo 55:17 alerta com relação a isso. Buscar ter um lugar reservado não é obrigatório, mas sempre ter um lugar reservado para você buscar entrar em conexão com Deus através da oração. Pedir as coisas convenientes, solicitando sempre que seja a vontade de Deus, né? E pedir com fé, né? A Bíblia define o que é fé. Lá em Hebreus 11:1, está escrito lá o que é fé. Mas eu vou dar uma outra definição que é muito interessante, tá? Ela retrata o que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 1, mas fé nada mais é do que esperar que a palavra de Deus se realize, esperar que a palavra de Deus realize o que ela diz que fará e depender dessa palavra para que faça o que ela afirma. Vou repetir. Fé é esperar que a palavra de Deus realize o que ela diz que fará e depender dessa palavra para que faça o que ela afirma. Raciocine sobre isso, pense sobre isso. E a palavra de Deus não mente sobre esse assunto, tá? Ela de fato ensina o que acabamos de expressar e nada mais além disso. Por isso podemos dizer que a palavra de Deus é fiel. E é isso que eu desejo para você. Que você possa estudar a palavra de Deus, que você possa entrar em oração, pedindo a Deus, confessando a Deus os seus pecados. Você precisa confessar seus pecados a Deus, não tem que confessar pecado a homem nenhum, a pastor, padre, para ninguém. Seu pecado, quem pode perdoar pecados é Deus. O que foge disso é blasfêmia e a Bíblia assim o diz, tá? Chama nesses termos. Blasfêmia é querer ocupar o lugar de Deus. Eu querer perdoar pecados para você poder ir para o céu, né? Isso é blasfêmia. E a Bíblia diz isso, é o que eu falo. Vamos estudar a Bíblia se autoexplica, a Bíblia determina tudo para você. E para mim, obviamente, que eu preciso muito de oração, né? Então, o que eu desejo é que você comece a orar, pratique a oração na sua vida, o agradecimento a Deus, né? Nós devemos ter um procedimento para orar. Primeiro é agradecer, né? Agradecer de estar respirando, de estar vivo, né? Hoje mesmo eu vi uma reportagem, aqui eu estou em Portugal, de um garoto, 21 anos, infartou, 21 anos, né? Olha que coisa, sem problema nenhum, sem nada que pudesse justificar, entre aspas, né, um acontecimento desse, não tinha uma doença, uma pré-existência de alguma coisa. Infartou, morreu, né? Então nós devemos agradecer a Deus pela vida dos nossos filhos, nossos familiares, pelo nosso trabalho, pelas dificuldades que estamos passando. Essas dificuldades vão, nos preparando, cortando as arestas, ajustando aquilo ali, para que possamos, no final, estar com caráter, com a mente em Cristo Jesus. É isso que eu desejo para você. Muita oração durante essa semana e que Deus possa lhe conceder muita paz e sabedoria. Em nome de Jesus é o que eu te desejo. Amém.